Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Ordem, onde a tese é nossa, mas o debate é seu. Estamos aqui hoje com uma galera que tem um assunto importantíssimo, interessantíssimo para passar para vocês. Doutor Diego, doutora Natália e Andrei, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu assumo que eu fiquei muito interessada em saber o que vocês têm para ouvir, porque é um assunto, de fato, que traz uma dor dos consumidores e a gente vai falar bastante sobre isso. É, Eles são sócios do Gouveia Advogados e vem com a gente que hoje tem assunto legal. Vamos lá. Doutor Diego, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado por estar me recebendo, estar recebendo meu time aqui. É uma honra falar com você e com todo esse público aí que está vendo esse episódio. Legal. Eu fiquei muito interessada porque você é uma pessoa muito jovem e tem um escritório assim consolidado. Eu acho isso legal porque a gente acaba se colocando no lugar. Nosso público sabe que eu e a Cássia somos estudantes, né? Esse podcast de fato não é só para advogados e área jurídica, também é para universitários. Então assim, vocês, ainda mais você são tão novos, é uma inspiração para a gente em saber que vai dar certo, pode dar certo, né? Me conta aqui um pouquinho, como é que iniciou o Gouveia Advogados? Como é que foi? Então, eu tinha uma antiga sociedade, né, que eu fazia parte. Em dezembro de 2024, eu decidi sair por questões mesmo empresariais ali. Eu defini sair, seguir meu caminho, carreira solo. Principalmente, eu ia trabalhar sozinho, mesmo advogar, pegar um casinho ou outro ali e tal, que eu tinha outras operações fora da advocacia, enfim, tinha sociedade empresa e tudo mais. E só que a gente sempre quer mais, né? E quando foi em dezembro, em janeiro, em fevereiro eu conheci o Andrei. Como eu tinha bastantes processos, eu precisava de alguém para poder me auxiliar ali, tocar os prazos. Enquanto eu fazia as iniciais, né, para quem não é advogado ainda, sabe que hoje o que consome mais os advogados são os prazos, principalmente cíveis. Quando você acumula muito, vira uma bola de Uma bola neve. de Então eu neve, chamei né? o Andrei para trabalhar comigo. E eu trabalhava em casa, o Andrei trabalhava na casa dele ali, sistema de home office. O Andrei, antes de trabalhar comigo, ele trabalhava num escritório de um grande banco, né? Ele era estagiário de um escritório de um grande banco, então ele já veio com um saber jurídico bem acima da média do que a gente vê hoje nas faculdades, né? Enfim, por aqui, né? Pelo que eu convivo, no caso. E basicamente foi isso. Em fevereiro, março ali, mais ou menos fevereiro e março, quando foi em junho, a gente já tinha montado o escritório todo. Tinha mais uma pessoa trabalhando conosco, que veio ali em maio. Só que ela ficou pouco tempo, ficou mais ou menos uns 2, 3 meses. E faz 4 meses que a doutora Natália veio, retornou. Ela já tinha trabalhado comigo antes, como estagiária, alguns anos atrás, e hoje ela retornou como minha sócia. Né? Hoje a doutora Natália é responsável pelo time jurídico, o André é o assessor, né? No caso, o assistente meu do escritório, que ele lida com a parte de clientes, todo o recebimento de clientes, primeiro contato, reunião, esclarecimento ali. E basicamente é isso. Tem a Estela, que ela não está aqui, que ela não pôde vir, que também é uma estagiária de nono período excelente, acima da média, Legal. extremamente organizada, e ela é a nossa caixa preta, né? Ela é a doutora Natália do escritório. Hoje a gente tem uma gestão de quase 400 processos só de cota multipropriedade. Em Legal. um ano foram 350 novos processos. Uhum. A gente trabalha pra caramba, assim. A Imagino. gente trabalha pra Mas caramba. o encontro de vocês dois, como é que se deu, Meu e assim? da Natália? Porque você falou que já trabalhou com ela, não é Sim. isso? Então, na verdade, a Natália era estagiária do Dr. Saulo, um grande amigo meu, assim, um cara muito. Sempre me ajudou desde antes de eu ser advogado, né? Eu conheço o Saulo desde antes de eu estar na faculdade, inclusive. Sempre me ajudou. Ele era advogado dos casos que eu tinha, né? Ele era meu advogado, e aí eu entrei na faculdade, conheci, fiz uma amizade com ele. Quando eu me formei, a Natália era estagiária dele. Ela me ajudava nesse período ali, fazendo uma pecinha de consumidor ou outra. Tu sabe que estagiário acadêmico precisa de grana, né? Tá gastando dinheiro com Sabemos faculdade, disso, tá né, ganhando Cássia? dinheiro com passagem. São 5 anos e ela fazia faculdade federal. Deixa eu comentar aqui. Ele queria ficar fazendo peticionamento avulso. Uhum. Faz uma petição para mim de consumidor.
Faz uma réplica aí pra mim. Porque Eu eu não falava, tinha cara, fecha logo um paciência. pacote comigo. Te pago tanto, te pago tanto. 700 Vambora, eu faço pra prata, você. 10. Aí eu tá... Vai, fecha o pacote comigo. Aí ele, calma, Eu Natália. nem- Eu falei, calma não, tô agoniada. Não, Tô e eu, agoniada. não, e eu nem porque, assim, eu sempre fui processo civil raiz, né? Eu não gosto de juizado. Modéstia à parte, eu não gosto de juizado. Eu não posso falar minha opinião pública aqui a respeito do... Senão, provavelmente, eu vou sair daqui algemado. Mas, assim, ou com processo disciplinar da OAB. Mas eu não gosto de juizado, eu odeio juizado. Então, esses casos consumeristas de um parente, um vizinho, a maioria é juizado. Oi, Tim Vivo, Nextel... Né? Então dá para a Natália fazer, porque qualquer acadêmico consegue fazer. Eu não tinha muita paciência para fazer petição de juizado. E ela começou dessa forma. Ela se formou. Na época eu ainda não tinha o Andrei, foi antes da antiga sociedade que eu tinha com a pessoa que trabalhava comigo. E ela foi seguir o caminho dela, foi trabalhar na esfera previdenciária. Só que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né? Ela sempre me pediu ajuda e eu também sempre pedi ajuda para ela, aquela reciprocidade ali de não mais como uma estagiária, mas como uma colega de trabalho. Inclusive, na verdade, lá atrás, eu já enxerguei o talento nela, né? Porque ela é trabalhadora, ela é uma pessoa muito proativa, ela é determinada, é uma pessoa esforçada e inteligente. E como ela é muito nova, ela é bastante nova, eu falei assim, pô, é difícil hoje você encontrar pessoas Muito jovens difícil. com essa determinação, com essa proatividade, por exemplo, né? A pessoa, você fala, ó, pô, tem que fazer isso aqui. Não, eu resolvo e... Não, cara, calma, eu vou te ensinar. Não, não precisa me ensinar nada não, que eu me viro. E é muito bom, né? Então eu fiquei durante esse tempo, até um pouco antes dela formar, até depois dela formar, quase 2 anos esperando, conversando com ela, chamando ela para trabalhar comigo. Foi quando ela foi trabalhar no escritório previdencialista, no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, e ela não estava satisfeita. Só que nisso, eu, Andrei e a outra pessoa já tinha estabelecido o escritório, foi tudo em menos de um ano, né? Para você ter uma ideia. Foi em Então, eu e o Andrei abrimos o escritório no meio do ano. Isso 2025. isso foi 3 meses depois. E a gente com muito processo. Só que nesse período a gente já tinha muito precedente, muito tribunal do país. Goiás, Ipojuca, em Pernambuco, São Paulo. Tanto que eu tenho uma inscrição agora, fui obrigado a pedir uma suplementar em São Paulo, em Pernambuco. Caramba. Pela quantidade de processos que eu tenho para agir dentro do Código de Ética da OAB, obviamente, né? Provavelmente eu vou ter que pedir no Pará também, né? Por conta das demandas. Não tem um ano, então. Ainda não completou um ano o escritório. Gente, Vai legal. completar agora. Não, o escritório em si vai fazer 1 ano em fevereiro. Agora a estrutura física... Sim. a gente já está ampliando, então estamos pegando mais uma sala. Ah, legal. A gente está aumentando, vamos aumentar o time também. Vamos aumentar o time e a nossa meta é ampliar e ser referência no país nisso, né? A gente está trabalhando para isso, para a gente ser o maior nisso. E vão conseguir, porque, sinceramente, é a primeira vez que eu escuto sobre. E tem outros colegas Acho que que fazem vocês vão. o serviço, mas eu entendo que a forma que a gente trabalha com o cliente é diferenciada. Legal. No sentido de, primeiro, quando a gente recebe o cliente, a gente tem 3 reuniões com o cliente antes de fechar um contrato. Nenhuma nós cobramos. O cliente entra em contato conosco, aí o Andrei, essa parte é a parte do Andrei. O Andrei liga, o Andrei faz uma reunião, o Andrei esclarece todas as dúvidas. Depois do cliente conhecer, ver nossas decisões na mídia, a gente tem bastante processos no jornal Migalhas, na mídia, bastante jurisprudência, ver nosso banco de processos, aí sim, numa segunda, numa terceira reunião que a gente passa a proposta de serviços para o cliente. Hoje nenhum colega nosso atua dessa forma, né? O cliente não fica sem resposta hoje no nosso escritório. Então a gente trabalha para o cliente, né? Eu falo que o ator e a atriz principal são os clientes. Nós somos apenas mero coadjuvante, né? Nós somos o caminho do cliente até a resolução do seu problema. Legal. Basicamente é isso. Então, mas assim, o que de fato vocês fazem? Multipropriedade. O que significa isso? De uma forma bem clara, assim, para a galera entender. Então, vamos lá. A multipropriedade está estabelecida no Código Civil. O que seria? Pela etimologia da palavra, são várias pessoas que adquirem o mesmo bem. Existem multipropriedade de barcos, multipropriedade de casas e multipropriedade em resort de cotas, né?
Basicamente, vou simplificar para você. Vamos supor que tenha um barco e nós 4 queiramos comprar esse barco. Cada um paga a sua parte proporcional, ou seja, divide o barco em 4. Você paga um quarto, ele paga um quarto, a Natália paga um quarto e eu pago um quarto. E como somos 4 pessoas e são 12 meses, nós dividimos a quantidade de meses pelo número de pessoas e cada um vai ter um período de 3 meses para poder utilizar. Ou seja, você paga proporcionalmente pela quantidade de meses que você utiliza, de acordo com aquilo ali. Está estabelecido no Código Civil, é um instituto bem antigo. O que nós fazemos é a defesa do consumidor em cotas multipropriedade em resort, que são o quê? Que são as cotas que os clientes compram em um resort, a fração de um apartamento, né? E que pela forma que é vendida, pela forma que é oferecida, pela forma com que é feito o contrato, a gente atua defendendo o nosso cliente, que é o consumidor. Tá? Porque a cota multipropriedade, a forma com que ela hoje é vendida no mercado, é uma forma muito, chega a ser temerária. Né? E a gente defende os nossos clientes disso. Entendi. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio sobre a forma que as pessoas, os profissionais, geralmente abordam os possíveis clientes. Como é que funciona isso? Como é a abordagem? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? A maior curiosidade de todo mundo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Honra o convite. nossa. É uma honra estar aqui. O que acontece? O cliente está lá passeando no local turístico, né? Com a sua família, com sua esposa ou marido. E muitas das vezes está numa comemoração de casamento, lua de mel, aniversário. E os vendedores, eles se aproveitam dessa fragilidade, que o cliente está ali em um momento de descontração leve e aborda esse cliente de forma bem sutil, levando o cliente a assistir uma reunião bem demorada, por sinal, pode levar de 4 a 6 horas dentro de uma sala. Só que como que eles conseguem isso? Eles oferecem diversos benefícios para o cliente, seja um jantar num bom restaurante, champanhe, bebidas, uma diária em algum resort. Oferecem também, quando os casais estão com criança, parquinho para as crianças, ou seja, tudo para deixar mais confortável possível o cliente, o turista que está andando ali, para poder captar esse cliente. O que acontece? Esses clientes, eles não sabem a forma que funciona a multipropriedade. E os vendedores consultores, eles vendem de uma forma totalmente deturpada. Por exemplo, eles oferecem como um bom investimento, como um investimento que vai ter muito retorno, como um plano de viagens maravilhoso, que a família vai poder viajar sem ter custo. E é um contrato assim bastante oneroso que o cliente não tem nem a oportunidade de ler, porque é uma pressão muito grande no ato da venda, então acaba sendo uma armadilha para o cliente. O cliente está ali no momento de descontração, acaba não percebendo na enrascada que está se metendo. E como a doutora Natália comentou anteriormente, o brasileiro tem a mania de não ler contrato, de não verificar aquilo que está assinando. Então, eles se aproveitam disso, né? Se aproveitam dessa fragilidade, usam desses artifícios, como o doutor Diego bem comentou outra vez aqui com a gente, que eles utilizam até de atores. Por exemplo, eles contratam pessoas para entrar na reunião junto com os clientes e essas pessoas simulam que estão celebrando o contrato para causar o efeito manada e os clientes, né, os turistas que estão ali, se sentirem coagidos a assinar também, pois eles pensam que se todo mundo está comprando, é um bom negócio, vou comprar também. Então, isso é um dos artifícios, né, totalmente imorais e antiéticos, né, por parte dos vendedores, sem contar o oferecimento de bebida alcoólica e tudo mais. Agora, com relação você citou a armadilha. O consumidor ele é, de fato, muito vulnerável, né, a essas pegadinhas. As letrinhas bem pequenininhas no porque, final assim, do eu contrato. costumo dizer que o ramo do direito, o advogado em si, Sim. né, ninguém manja de tudo. Não. Não tem como você ser tudo. Não. Criminalista, civilista, tudo. Não. Você vai se especializar em alguma coisa. Sim.
Então, você imagina o consumidor que não tem nenhuma noção de nada. De nada. Como é que são essas armadilhas? Então, essas armadilhas, elas estão dentro do próprio contrato. O Andrei mesmo falou que não dá para você ler o contrato antes. Por quê? Se você disser assim, eu vou sair, vou almoçar com meu marido e vou conversar com ele, vou ler o contrato. Não, mas se a senhora for, a proposta vai... É agora. Nossa oferta é temporária, entendeu? Se você não fechar agora, você não fecha mais. E como tem toda aquela encenação de várias pessoas contratando, as pessoas de fato não leem. Sim. As pessoas de fato não leem contratos no modo geral, no dia a dia, né? O brasileiro já não lê mesmo. Nessa situação, menos ainda. Então, por exemplo, o cliente ele compra a cota, tá pagando a parcela mensal ali, direitinho. Daqui a pouco ele é surpreendido porque ele tem que pagar a taxa de condomínio. Aí daqui a pouco, quando ele tem interesse em reservar a data para ele viajar com a família dele, enfim, não importa, você tem que pagar uma taxa para você usufruir. Além você que você já paga, conseguir reservar e viajar. Por exemplo, uma das promessas que eles têm e que muita gente contrata nessa promessa de investimento. Nós vamos alugar o apartamento, você vai ter uma fração, você vai ter um lucro em cima disso. Só que a maioria dos clientes, pelo menos lá no nosso escritório, sequer receberam isso. Tem cliente que já pagou a cota há uns 2 anos e nunca recebeu nada. Nada. Gente, que absurdo. Tem a cláusula penal, se você rescindir um contrato. Eles colocam várias retenções. Bom, na jurisprudência a gente tem uma limitação de 25%. A empresa ela pode reter até 25%. Até, não é obrigatório que toda vez vá reter. Tem casos nossos que o juiz entendeu que a retenção era só de 10%. Eles têm até 25% de retenção. O restante, 75%, é do cliente, eles teriam que devolver. Quando você faz um termo de distrato diretamente com a empresa, eles vão colocar diversos títulos ali. Desconto a título da corretagem, desconto a título de taxa de fruição. São vários descontos e que no final você não consegue pegar nem 20% do que você pagou. Então, às vezes, acontece do cliente vir com um termo de distrato para a gente entrar com uma ação, para anular esse termo de distrato e, por fim, anular o contrato principal, né? O originário. Tem mais alguma? Tem uma também que é muito comum que a gente vê lá no nosso escritório, o prazo de entrega da obra. Muitas vezes, esses contratos que estão sendo celebrados, a obra sequer começou. No caso, a obra do local, do empreendimento, isso, do resort. empreendimento. Gente. Sequer começou. Sim. Exatamente, uma tem promessa. até um caso nosso que saiu no Migalhas, no jornal Migalhas, justamente por isso, que a empresa não entregou o resort a tempo. O nosso cliente tinha pago 42 mil, esse cliente até do Acre, não recebeu na entrega, passou os 180 dias que a empresa tem, além do prazo, né? Quando você celebra um contrato de compra e venda de um imóvel na planta, a empresa pode passar até 180 dias, porque a gente entende que eventuais problemas podem acontecer naquela obra ali. Às vezes ocorre uma crise, por exemplo, sei lá, do tijolo, ou então o tempo, não sei, pode acontecer. Então, a lei já estabelece mais 180 dias. Só que desse cliente atrasou 2 anos e não entregou até hoje. Aí o juiz condenou a devolução total dos 42 mil que o cliente pagou, mais a correção monetária, sendo que esse cliente começou a pagar lá em 2017, aí ele vai aplicar a correção de 2017. Eita, que delícia. Mas vem cá, nesses agora. casos não tem danos, essas coisas? O juiz Não, a gente costuma pede dar? a gente pede dano moral, sim. A gente costuma pedir, e nesses casos de não entrega no prazo, porque tem toda aquela quebra de expectativa, né? Aquela frustração do cliente. O cliente está ali ansioso para poder desfrutar. Imagina que felicidade. Você fechou um contrato, você comprou um apartamento num resort. E foi enrolado 2 anos, é um absurdo. Eu já vi casos de um empreendimento ter a data de início da obra antes da pandemia. Passou a pandemia, não tinha sido iniciada a obra ainda. E nesse contrato o cliente não sabe, mas a empresa ela tem que passar todo o cronograma de obra. Qualquer empresa, quando você compra um imóvel na planta, eles são obrigados a passar
o cronograma de obra para você, como Sim. uma forma de prestar contas do que você está pagando, né? Uhum, com certeza. O princípio básico da informação, Sim. né? Da publicidade na relação com o consumidor, né? Um princípio básico na relação jurídica, e não ocorre. Sim. Agora, um comentário. Uns amigos foram para Gramado e lá em Gramado tem a balde isso aí. Porque a abordagem lá é assim. Você sai de um, não quero, aí já vem outro, já chega. Nesses locais, assim, de muitos turistas, geralmente tem mais esses fechamentos. Aham. Fala Lá em- pra gente um pouquinho. Lá em Gramado, inclusive, eu pensei que o Diego fosse falar. Tem as leis estaduais, lá na região do Sul, que a própria abordagem, por si só, ela já vai ensejar uma indenização por danos morais. Abordou, já tem. Abordou, Em Gramado e em Canela. Em Gramado e em Canela existem decretos municipais onde os prefeitos eles vedaram esse tipo de abordagem por conta de causar ali um desconforto, né, para o seu turista. Imagina, você é prefeito de uma cidade como Gramado. O turista ele está levando recursos para sua cidade indiretamente, para o seu município, né? Então aquilo ali afasta, e realmente afasta. Tem gente que pensa 2 vezes antes de ir em Gramado e em Canela. Fala assim, pô, lá em Gramado, aqueles caras são chatos pra caramba, fica, sabe? E é uma coisa que realmente atrapalha. A amiga falou que chegou lá, foi andar. Não, eu não sei se é o caso, mas deve estar envolvido. Aí, vem tirar uma foto sei lá, com Mickey, não sei o quê. Aí, quanto? R$5. Aí depois, não falei isso, falei R$50, não foi 5. Depois da foto tem já isso. tirada. tem tido bastante casos assim, né? De Né? abordagem, também em praias. Tem resort que tá... Eu vi uma reportagem esses dias de resort mesmo, desses promotores de venda. Eles pediram para uma família se retirar da praia, porque era a praia fazia parte do empreendimento. E eles não estavam interessados em adquirir a cota. E eles pediu para eles se retirarem. No vídeo acho que deu até uma confusão, chamaram polícia, enfim, mas de fato tem essa abordagem, essa coisa que parece, a gente fala de, não é predatória, não, enfim, é bem Abusivo. bem abusivo. Né? E predatória também, porque você se sente coagido. Sim. Você tá ali curtindo com a sua família e vem alguém que fica te importunando, é desconfortável pra caramba. Sim. Mas assim, essas são as principais armadilhas dos contratos que a gente tem visto. Consegue ver, né? Exatamente. Agora, vamos supor que eu seja uma pessoa, cair no golpe, vamos colocar, não sei nem se pode falar essa palavra, cair nessa armadilha, né? O que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Eu já procuro de cara um advogado? Tem alguma forma que eu consiga, além de procurar vocês, não piorar a situação? Porque às vezes você até procura um advogado, mas você vai se enrolando mais ainda. Então, com o banco de dados que nós temos hoje, a gente consegue te falar com total clareza e certeza. Sei que no direito não existe certeza, né? Mas tendo em base o banco de dados que nós temos, que é bem robusto, mais de 400 processos ativos, a única forma de se resolver isso é na esfera judicial. Explico. As empresas não pagam os consumidores. Quando pagam é o valor abusivo. A súmula 543 do STJ, ela disciplina sobre essa matéria em caso de promessa de compra e venda. Quando a culpa é do vendedor, cabe restituição integral. Quando é por mera liberalidade do comprador, independente do motivo, ele tem o direito do cancelamento e de restituir de 75% a 90%. A súmula, ela estabelece o percentual mínimo, que é 75%, ou seja, o consumidor ele já tem garantido pelo judiciário ali, pela súmula, 75% do que ele pagou. Isso é indiscutível. E o direito ao cancelamento. Só que o que a gente orienta ao consumidor? Tentar entrar em contato com a empresa, abrir reclamação nos canais de reclamação, como Reclame Aqui, Consumidor Gov. Por quê? Porque mesmo que ele não tenha o direito dele resguardado, isso serve como um elemento de prova, justamente para isso. Por exemplo, nesse tipo de processo, por se tratar de um direito potestativo, né? Não sei se você se recorda das aulas de direito civil, o direito potestativo é o quê? É o direito que independe da vontade da outra parte. Vou te dar um exemplo básico para quem está vendo
o podcast. O direito ao divórcio, né? É um direito potestativo. Por quê? Porque independe da outra parte, né? Ah, mas minha esposa não quer separar. Não tem problema, a gente vai para o litigioso. Então, esse direito não depende da manifestação da vontade. E, por se tratar de relação de consumo, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito ao cancelamento é um direito pujante do cliente. Então, nessa ação, o que a gente discute? Discute a pecúnia. Qual o percentual que será restituído? Vou te dar um outro exemplo. Um cliente que compra a cota e usa, a gente não pede 90% de devolução, a gente pede percentual mínimo. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio da razoabilidade, né? Então, quando esse consumidor fala, não, doutor, eu utilizei o resort, falo, então a gente pede aqui o menor, porque é até uma forma temerária de advogar, né? Beira até para má fé. Né? Então, porque a gente que é advogado, a gente sabe que tem cliente, obviamente. Né? A gente, advogado, a gente conhece o pior das pessoas. Com certeza. A gente sabe. O cliente quer mentir pra gente, ele não consegue. A gente sabe o pior que tem das pessoas, das piores formas. Verdade. Então, assim, a gente faz dessa forma. Agora, esse processo qual é interessante? Você conseguir já cessar inicialmente o pagamento dos valores, né, via tutela de urgência. A tutela de urgência hoje é algo a mais para o consumidor, porque se você tem uma relação hoje que você paga R$1.000, esses processos são na justiça comum. Aqui ninguém gosta de juizado, ninguém faz juizado. Se você for estudante de direito e estiver vendo isso aqui, não corra do juizado. Aí, galera, ó. Juizado é a pior coisa do mundo. Se tiver juiz de juizado vendo, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Dizem você que não é uma a pseudo-justiça. Eles têm o CPC deles. Não, eles têm as códigos deles, eles têm o tempo deles. É a justiça autônoma. A justiça autônoma, eu vou falar isso. Se tem juiz leigo vendo aqui, eu não gosto de você, tá? Que fique claro. Que fique claro, e se não pode ir lá na OAB fazer uma denúncia. Enfim. Mas é porque eles não têm lei, o princípio do processo civil deles é diferente, então você não tem nenhuma segurança jurídica. Só que esses casos são pelo rito comum, assim. O que eu observo judiciário, impecável. Porque o que a gente tem que reclamar é da morosidade mesmo, porque são muitos processos também, a gente entende, né, que os excelentíssimos juízes trabalham muito, né, eles têm muitos processos para julgar, têm audiências, né, então nossas excelências estão com muito trabalho e é isso, assim. Entendi. Só reforçando aqui a fala do Dr. Diego, que você perguntou o que o cliente deve fazer quando cai nessa armadilha, né? Primeiramente, é muito importante que procure um profissional que é especializado na matéria, porque acontece muito da gente receber clientes com um processo já em andamento, com sentença improcedente. Por quê? Pega um profissional que é um amigo ou um parente que não entende da matéria e faz o processo de forma errada, faz o pedido de forma errada, não segue o que tem que seguir, o que está de acordo com a súmula do muito STJ. Disso? Muito. Teve semana passada. Então, mais importante, galera, procure um profissional que entenda da matéria e seja especialista, porque o barato vai te sair caro. É aquela famosa frase que a gente conhece. Realista. Realmente, o barato sai caro. Pode falar. Não, é comentário dessa pessoa. A gente teve um caso recente que o cliente, a empresa que entrou contra o cliente com uma ação de cobrança, né? Acho que foi isso, não foi? Condomínio. Taxa de condomínio. E o cliente... Foi uma letra dos pedidos. Alternativamente, faltou isso. Foi um parágrafo. Faltou isso. E aí, ele havia procurado a gente no começo, não foi? Foi. Passamos lá, propostas honorárias, explicamos para ele. Ele não quis pagar. Ele não fechou com a gente. Pediu para uma amiga, que era advogada, fazer. A amiga fez. Por um parágrafo, um pedido. Ele não teve o valor restituído. Meu Deus. Não, ele tomou uma... No caso, foi assim. Esse cliente agora a gente entrou da forma correta. Eu consegui... Quando ele me mandou a sentença, eu fui ler esse processo, eu tô quebrando a cabeça, eu não estava entendendo. Só que, assim, a sentença da juíza foi irretocável, foi perfeita. Ele perdeu o processo. Por quê? A empresa foi cobrar ele o condomínio, né? Uma ação de execução de condomínio. Uhum. Beleza. Houve a reconvenção dentro da inicial dele contra a ré. Só que, quando ele fez esse pedido, dentro da defesa dele, o pedido de reconvenção,
A advogada dele pediu a devolução total. Só que não cabia a devolução total. Por quê? Porque ele que quis cancelar, a mera liberalidade dele, não houve culpa. A empresa está correta em cobrar o condomínio porque é um justo direito da empresa. Aí ele foi condenado em pagar o condomínio, foi condenado em pagar as custas do processo, os sucumbenciais e teve a improcedência nesse pedido da reconvenção. E a juíza, de forma muito boa, muito bem escrita, fundamentada, ela escreveu que para poder ser restituído, embora a súmula 543 discipline sobre a restituição de no mínimo de 75% do autor, a procuradora do autor o autor faz o pedido do valor integral, não cabendo, e sim ser aplicado o disposto da súmula 543, o que não se aplica ao caso concreto. E ela, por ser inerte, não pode... Porque fica extrapetita. Né? Então, o que faltou a colega ali? Era só colocar a devolução total ou, caso Vossa Excelência não entenda que caiba a devolução total, que coloque a súmula 543. É isso. Um pedido alternativo. Ali o cliente não teria esse prejuízo todo. Por quê? Porque faltou um simples parágrafo. Obviamente, quem não trabalha com isso é a mesma coisa. Por exemplo, o Dr. Paulo Rubinho e o Dr. Anderson, meu professor do Andrei. Dr. Paulo Rubinho, meu amigaço, parceiro. Conheço ele antes dele formar, inclusive. Legal. Ele que me ajudou muito com eu perder a vergonha, né, de falar em câmera, que eu era bem... Ele não era nem formado, na época ele era do 9º período, ele tinha acabado de passar na OAB, ele me ajudava a gravar vídeo, né, que eu tinha muita vergonha, ele é desenroladaço. Muito. Se eu pegar um júri hoje, eu tô ferrado. Eu vou arrancar uma cadeia pro réu o resto da vida. A realidade é essa. Então eu tenho que mandar pro Paulo Rubim, pro nosso professor Anderson, que é sócio do Dr. Paulo. É isso. Cada um no seu quadrado. É o que eu sempre digo. Não tem como ser tudo. Sinceramente, eu falo isso sinceramente. O cara que se forma em medicina não vai ser cardiologista, reumatologista, dermatologista. Não dá para ser. Advogado é a mesma coisa. Agora, até para os nossos seguidores e pessoal que está vendo, o que vocês têm para falar para evitar cair nos golpes? Porque é muito ruim, né? Você ter um sonho frustrado. Porque, às vezes, é uma possibilidade que você tem de levar a tua família para um lugar legal, para um valor mais em conta, vamos colocar assim, né? O que eu posso fazer para evitar? Quais tipos vou usar entre aspas, de maldade eu posso ter para não cair numa armadilha dessa? Mi, assim, é só um adendo. A gente, quando pede a devolução, a rescisão desse contrato, são contra os vendedores que vendem ela de má fé. Quando a venda da cota ela é feita de forma correta, limpa e honesta, para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo bom, elevado, e têm disponibilidade de estar lá, porque as cotas são vendidas principalmente em baixa temporada, e o vendedor não fala. E a maioria dos meus clientes são trabalhadores, professores, camelôs, médicos, enfermeiros, dentistas, advogado. A gente só tem tempo para viajar em alta temporada, final do ano ou meio do ano. Quem tem filho, férias do filho, professor, médico, geralmente. Então, quando eles vendem, eles não vendem na temporada, sim, na baixa. Mas quando é vendido, quando o consumidor compra aquilo ali ciente, é um produto bom. Ótimo. Mas beleza. Da forma que eles vendem como investimento, que não é um investimento porque não tem liquidez, não tem retorno... Eu não estou comprando imóvel. Você, tecnicamente, está comprando uma fração do imóvel, só que você não tem liquidez nenhuma. Liberdade para usar quando eu quiser? Não tem. Você não consegue nem remarcar suas datas. Até é a empresa que impõe. Quem escolhe as datas, na maioria das vezes, é a empresa. Entendeu? E para você... A pessoa não tem nem essa liberdade de escolher a data mais vezes? Na maioria das vezes, não. Ela te dá o cronograma e você tem que escolher ali aquela partezinha delimitada. E quando o cliente tenta alternar essas datas, hoje uma cliente entrou em contato conosco. Ela disse que cobraram R$4.000 somente para ela alternar a data. Ou seja, ela já paga uma parcela cara, taxa de condomínio, e ainda tem que pagar R$4.000 para alternar a data. Então, assim, o acesso à informação que o consumidor deve ter, ele não existe, entendeu? Ele é fictício, ele não existe ali dentro desse contrato. Por isso que configura diversos abusos. Entendi. Sendo abordado por uma pessoa que queira passar, quais os pontos que eu preciso observar antes de fechar de fato para saber se é
um contrato abusivo ou não? O que a gente orienta é que você não faça nada quando você estiver muito feliz ou muito triste. Ou bêbado. E E que Importante você falar. leia o contrato, por favor. Se você está de férias com a sua família, o que eu te recomendo como advogado e de acordo com os dados que nós temos, é que você, por mais que você ache interessante a proposta, você não feche nada na hora. Antes de fechar, consulte um advogado. Consulte um advogado. Nem que você pague R$200 numa consulta. Não, nada de mandar consulta pro chat GPT também não, tá, gente? Vocês estão... o pessoal acha Alienados. A ChatGPT é advogado que... agora. Não, Eu vi no chat. E... É melhor perder 200, 300 do que perder um mais dinheiro depois. advogado, Mais para ele 30 poder mil ler, reais te uma passar cota. os riscos. Porque depois, para você entrar com uma ação judicial, você tem o profissional que você vai ter que pagar, né? Por se tratar de uma questão bem específica e um processo civil, você tem que pagar um profissional, você tem custas processuais e você tem um tempo de 1 ano, aí depende do judiciário, né? Até de fato receber Até de ou fato. a devolução ou o Porque- direito. Porque, por exemplo, tem empresas, eu não posso citar o nome aqui, que não pagam as condenações. Aí quando você você começa a executar, e você executa uma borracharia no interior lá Meu de São Paulo, Deus, essa que empresa. caos. Uma borracharia lá no interior de São Paulo. Aí você fica assim, você vai executando ali uma conta, e assim, aquele famoso ganhou, mas não levou. Né? Então acaba que às vezes o advogado trabalha 1 ano, 1 ano e pouco, para receber um valor e não consegue receber, tem que ficar tentando executar. Né? Então, procure um advogado, pesquise a saúde financeira da empresa que está te vendendo a cota antes, que é muito importante. Sim. Principalmente, essa daí não paga ninguém, né? Não paga ninguém nada. E ainda é negativa o nome do cliente. Eles são covardes demais. Em resumo, verificar, estudar, passar para um advogado, dar uma olhada no contrato, Sim, ler, dar uma lida antes. analisar totalmente o contrato, passar os riscos, tudo certinho. E se cair na armadilha, Procure um advogado. Gouveia Advogado. É. Vamos deixar o telefone, vamos deixar o arroba aí do Instagram? Aham. Pode falar. O telefone é 21, depois você consegue colocar. Vamos colocar, mas pode falar aqui que a 21 gente tá. 976496210. Tem qual o fixo, Andrei? Fala aí pra gente. 2106. Eu sempre esqueço. É o porque a fixo. gente quase não usa mais, aí É. já viu, né? Mas Mas a gente vai colocar aqui, a gente coloca aqui. Vamos colocar na descrição. O arroba. O arroba é golvaa.advocacia. É golvaa com 2 A's underline advocacia. E só um adendo, tá? Cheio de conteúdo legal. Que Cheio eu de acompanho. Não na é? verdade, a gente posta bastante meme, né? É maravilhoso. Às vezes eu me pego vendo um tempão os memes do doutor. Porque a gente entende o quê? Quando a pessoa chega em casa, nossos clientes são trabalhadores, né? Então, a pessoa chega em casa querendo utilizar o telefone como uma forma de fugir um pouco da realidade, né? O pessoal de São Paulo e do Rio de Janeiro, em média, gastam 4 horas do seu dia só em trânsito. Caraca, é verdade. Aqui, quem pega ônibus pro centro do Rio, por exemplo, ou pro centro de São Paulo, é um caos. Então, quando a pessoa chega em casa e quer mexer no seu telefone, a pessoa quer sair um pouco daquilo ali. Então, não adianta a gente entupir de informação, embora eu tenha o meu canal no YouTube, que eu fale bastante sobre direito, a gente quer passar a mensagem de uma forma leve, ou seja... Fica bem cômico, fica legal. Você né? educa o cliente, que está educando Passa a ali informação. também, passa a informação que ele precisa De forma ter, leve. mas descontraído, É, assim, e- pra não ficar aquela e coisa eu passo- maçante. E eu passo as nossas tragédias também. Pessoais. Não é só vitória, tem derrota também. É, claro. É, a vida é real. Gente, Como a gente ó, finge. Foi muito legal receber vocês aqui. Muito obrigada aí Já pela... tá acabando? Já, se vocês quiserem falar, Poxa, pra vida. mim é um prazer. Mas é que a gente já Não, tá tudo gastou certo. tanta saliva. Assim, é um assunto de fato muito importante. As pessoas não conhecem. Como eu falei, tem uns amigos meus que fecharam, inclusive. Não sei como é que tá a situação, mas caíram nessas armadilhas. Tentaram cancelar por conta exatamente
da taxa de condomínio, não sabia o leque de coisas que tinham que pagar além da mensalidade da cota. Né? Sem contar que muita gente não sabe que o valor da mensalidade, né, da parcela, ela vai aumentando. Então, assim, o pessoal explica, não, é só R$300. Daqui a pouco você está pagando 500, 800 e você fica naquela bolha e você tenta sair, você não consegue. Porque se você pede o distrato, você vai perder muito dinheiro. Uhum. E se você continuar pagando, você está pagando caro, às vezes você está numa situação que não está muito favorável para você, entendeu? As coisas da vida acontecem, você fica doente, então a gente tem que sempre estar pensando no que o pior pode acontecer. Sim, assim, como bem dito aqui várias vezes, como a abordagem em locais, geralmente, que você tá ou feliz, ou bêbado, ou no vamos que vamos, as pessoas fecham, entendeu? Esse grupo de amigos, por exemplo, fechou nesse contexto. Sim. E eu achei interessante esse assunto, porque eu tenho certeza que isso vai dar um boom na cabeça do pessoal e a galera não sabe disso, entendeu? Então, assim, muito obrigado pelo conhecimento de vocês, tá? Doutor, vocês são bem-vindos aqui, quantas vezes vocês quiserem, tá? Muito obrigada. Sintam-se convidados. E é isso aí, muito obrigado e espero vocês novamente aqui. Tá bom, Tá bom, muito obrigada, gente. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com nossos amigos. Sigam o nosso canal e se inscrevam no nosso canal Podcast Ponto de Ordem. Siga o nosso Instagram, @pod.deordem, e vem que o conteúdo é massa. Ponto de Ordem, o seu podcast jurídico.